Boa noite a todos. Nós estamos hoje no nosso segundo dia de segunda jornada de lives temáticas. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, ao Grupo Que Ciência, que é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em Química. Agradecer à Pró-Reitoria de Extensão pelo edital UFAL Conectada. O objetivo dessa jornada de lives temáticas é justamente o compartilhamento de conhecimento entre a universidade e a comunidade. Tudo feito de forma coloquial. Ou seja, a gente compartilhar, a gente popularizar o conhecimento científico. A gente tirar a linguagem rebuscada, muito científica e transformar em uma linguagem mais acessível. O tema da live de hoje é justamente sobre nanotecnologia e o impacto que ela tem causado na sociedade. Nós iremos conversar hoje com o professor Dr. Mário Roberto Meneghetti, que trabalha nessa área de nanotecnologia. Eu vou convidar ele para conversar um pouco conosco. Eu acredito que todo mundo, em algum momento, já se questionou o que seria essa nova revolução tecnológica que tem impactado tanto os nossos dias, né? Desde as roupas que não sujam até o desenvolvimento tecnológico. Onde está a tecnologia no nosso dia a dia? Num band-aid dentro de casa, num creme dental que age com mais eficácia. Ou seja, a gente vai conversar um pouquinho. Será que aqueles filmes de ficção científica que a gente assiste, eles são extremamente futuristas? Ou será que realmente existem coisas que a gente percebe nos filmes que já estão no nosso dia a dia? Então, a gente vou convidar o professor Mário Roberto Meneghetti para estar conosco. Deixa eu chamar aqui o Mário. Boa noite, professor. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bom? Tudo. Como está aí de quarentena? Não, tá se adaptando a essa situação, não está parado, né? A gente está trabalhando, tanto a Simone, né, minha esposa, que também trabalha na UFAL, quanto eu. Estamos aqui no escritório, em frente aos computadores, fazendo os nossos deveres aí. É verdade. Professor, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade em estar conosco nesta noite para conversarmos um pouco sobre nanotecnologia. Eu vou fazer a leitura do seu currículo para que o pessoal possa lhe conhecer um pouco mais de maneira formal, mas depois eu queria que você pudesse falar conosco também informalmente, né? Quem é o professor Mário nesse ramo acadêmico, tá bom? Ok. O professor Mário Meneghetti, ele é bacharel e licenciado em Química pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com projeto abordando síntese de metalocenos e polimerização de olefinas. Concluiu seu mestrado em Química Inorgânica e Organometálico pelas universidades Júlio de Mesquita Filho, Araraquara, e a Universidade de Estrasburgo, na França, com projeto abordando a síntese de complexos de cobalto-quirais. Tem pós-doutorado na Universidade de Heidelberg, Alemanha, e no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, investigando novas rotas para obtenção de complexos organometálicos. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Alagoas, bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 1D e membro do INCT Catálise. Tem cerca de 80 artigos publicados e mais de 1.500 citações. Orienta estudantes em nível de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. Coordena e participa de projetos de pesquisa na área de química, com ênfase em química inorgânica e organometálica, catálise, oleoquímica e síntese de nanopartículas. Além disso, tem projetos em colaboração na área de química medicinal. Não está no currículo dele, mas eu gostaria de dizer que ele foi meu orientador durante 10 anos. Deveria colocar isso no currículo. Eu devia botar, tá certo. Vou ganhar muito tempo, Professor, gostaria mais uma vez de agradecer. O senhor tem um currículo muito bom, competente, mas a gente gostaria de conhecer um pouco mais sobre essa trajetória acadêmica que o senhor tem feito e como chegou nessas pesquisas que foram desenvolvidas de uma maneira simples para a gente. Eu, quando entrei na universidade, eu estava em dúvida se eu fazia a parte mais biologia ou fazia química, né? Então, lá na PUC do Rio Grande do Sul, na época, tu começavas, então, matemática, física, química, era tudo junto, como tinha um básico. E depois tu optavas, e foi o caso que eu acabei optando
para Química. Bom, aí fiz licenciatura, bacharelado e fui fazer pós-graduação na Federal do Rio Grande do Sul. E, basicamente, mestrado, doutorado, pós-docs, eu trabalhei com organometálicos, como tu falaste. Aí, fazendo concurso, vindo aqui para Alagoas, né, a situação, vamos dizer, na área de inorgânica tinha poucas pesquisas, né, envolvendo a parte de inorgânica, que eu entrei como concurso, e, nesse caso, tinha que mais ou menos se adaptar sobre a realidade que tinha no local. E muito foi nessa parte de nano, certo? Nanotecnologia, nanopartículas, etc., que estava avançando na época, e a parte de oleoquímica, né, com um programa biodiesel, etc. Então, essas duas vertentes acabaram nos puxando ali. Eu acho que o nosso laboratório é conhecido por isso. E também, mais tarde, muitos estudantes de farmácia vinham para o nosso laboratório querendo fazer pós-graduação, e eu disse, bom, farmacêutico, o que eu posso oferecer? Então, começamos a entrar nessa parte então de química medicinal, também, que é um pouco de síntese orgânica, organometálica, e, nesse caso, sempre em colaboração com outros grupos de pesquisa que fariam a parte de ensaios biológicos, etc. Então, está bem, vamos dizer, eu tive que, vamos dizer, me readaptar. Não estou só na parte organometálica, que eu tenho um pouco disso ainda, mas tem outras áreas dentro do grupo de pesquisa, que desde química, vamos dizer, da oleoquímica, né, que a gente entrou, tanto a Simone e eu na época, a parte de métodos cromatográficos, junto com a professora Janaína, né, e catálise, etc. A gente vai fazendo a nossa pesquisa e trabalhando sério, buscando sempre bons alunos que queiram trabalhar com a gente. Sim, sim, eu sei disso, de bons alunos. Dentro dessa variedade, professor, de trabalhos que o senhor realiza, um deles é a síntese de nanopartículas. E isso nos remete muito à temática nanotecnologia. Aí, em termos simples para a gente, ela é muito conhecida como o estudo do mundo invisível, do mundo muito pequeno. E o que seria essa nanotecnologia? Por que a gente estuda ela? Por que ela é tão importante? Antes de responder essa tua pergunta, eu quero até destacar que quando começamos com o trabalho de nanopartículas lá no nosso laboratório, foi a professora Monique Ângelo que fez a primeira síntese, né, como iniciação científica, e aí depois ela continuou fazendo os seus trabalhos de pós-graduação nessa área, né? Então, a questão da nanociência, nanotecnologia, basicamente é que quando tu estás nessa escala nanométrica, que geralmente em torno de 1 e 100 nanômetros, se coloca essa faixa de trabalho, a matéria, nessa escala, ela tem propriedades um pouco diferenciadas. Em que sentido? Ela não é nem macroscópica, que tem de suas propriedades, e nem ela é, vamos dizer, atômica molecular, que tem outras propriedades. Então, eu posso ter um complexo, né, metálico de ouro. Eu posso ter uma barra de ouro. Um complexo de ouro e uma barra de ouro têm características completamente diferentes. Agora, uma nanopartícula de ouro, ela não tem nem, vamos dizer, ela tem, vamos dizer, de vez em quando ela parece se comportar como estruturas moleculares ou então como uma estrutura máquina, ou coisa completamente diferente, né? Então, a nanotecnologia justamente vem que nós estudamos, vamos dizer, a nanociência estuda as propriedades dessas partículas, tenta entender o que está acontecendo, e a partir desse entendimento se vai, por exemplo, agora para design de um determinado material que contém uma dimensão, vamos dizer, na faixa de nanômetros, né? Mas é bom salientar que a nanotecnologia não é moderna. A nanotecnologia em si, ela é muito antiga. Então, vejam que as pessoas os exemplos, né, que trabalhavam com vidro, vitrais nas catedrais, de anos super antigas, usavam, vamos dizer, ouro, prata, etc., formavam uma solução, então eram íons de prata, e quando iam fazer o vidro,
vamos dizer, colocava um pouco desse material e acabava tendo a redução desses complexos de ouro, esses íons, ouro, prata, e dava uma coloração para o vidro muito particular. E não era cor de ouro nem cor de prata. Eram cores avermelhadas, verdes, uma variedade que dependem justamente do tamanho dessas partículas. Então, o interessante de ouro, prata, que a gente vai falar, acho que bastante sobre isso aí, é que a cor é completamente diferente da estrutura mássica, que é aquele prateado ou aquele amarelo dourado, né? Não se observa isso quando eu tenho partículas nessa faixa de 1 a 100 nanômetros, né? Ou pouco mais, não são essas cores. Eu posso ter, a minha solução pode ter todo o espectro do visível, por exemplo, a depender de como eu sintetizo, como eu controlo. Então, os antigos, eles faziam nanotecnologia. Por exemplo, espadas muito, vamos dizer, eram muito resistentes e se descobria que durante a forja do aço, né, para fazer uma determinada espada, principalmente os árabes eram muito bons nisso, eles, quando foram analisar essas espadas antigas, verificavam que tinham pequenas formações de nanotubos de carbono dentro do metal, que dava essa tal de resistência, né? E hoje, nanotubo de carbono se usa muito isso e é comercial. Tu compras raquetes, bicicletas, para-choques, tudo com essa base de nanotubos de carbono. Então, Professor, você quando falou assim, que já existia há muito tempo, né, a gente tem a ideia de que é fácil fazer nanopartículas, já que elas estão nos vitrais das catedrais, né? Catedral de Milão tem nanopartículas de ouro nos vitrais, em diferentes cores. É fácil fazer nanopartícula? Eu posso, de repente, estar assim em casa e assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer nanopartícula. Posso fazer nanopartícula em casa, se eu quiser? Eu posso dizer que pode fazer nanopartícula em casa, sim. Por exemplo, se eu pegar e fazer uma queima uma vela ou qualquer material, fizer uma queima incompleta, certo? Botar fogo e tem a cor amarelada e tal, e vejo aquela fuligem. Muitos daquela fuligem ali formam material particulado e muito pequeno nessa faixa dos nanômetros e que tem a característica de se dispersar no ar por muito tempo. Então, poluição desses particulados que ficam suspensos no ar por muito tempo são nanopartículas. Então, tu consegues fazer nanopartículas. Fazer nanopartícula não é complicado. Agora, fazer ela de uma forma controlada, sabendo que tamanho que eu quero, as dimensões que eu quero, né? Se ela é determinada forma, determinado tamanho, isso aí não é trivial. Né? Claro que, às vezes, tu não precisa de altos equipamentos para fazê-las, mas o controle desse material, aí precisa o conhecimento de química, etc. Claro que os antigos, eles faziam empiricamente, eles iam fazendo a tentativa e erro. Viam que faziam de uma determinada forma, dava aquela coloração, repetiam, dava de novo, então tá, eu estou fazendo a minha tecnologia, vou fazer um vidro vermelho por muito tempo. Porque vejam que não é pintura, é o vidro que é vermelho. Né? Assim como tem aquelas garrafas cor de âmbar, cor verde, azul, etc., que eu boto determinados sais ali dentro, eu posso ter também nanopartículas. E que me dá, obviamente, um determinado brilho diferente, uma característica diferente. Ô, professor, depois que eu obtenho essas partículas, como é que eu consigo saber que eu tenho, de fato, partículas pequenas? Porque elas são nanométricas, né? São muito pequenininhas. Tanto que se chama nanociência, a ciência que estuda o mundo invisível. Como é que eu trabalho com isso? Eu sintetizo algo que eu não posso ver? Como é que funciona isso? Boa pergunta, né? Isso aí é que a situação... Eu não vou, por exemplo, num laboratório simples que eu poderia fazer os meus testes e saber, desconfiar que eu tenho nanopartículas ali e com uma determinada característica, determinada qualidade, eu posso fazer, por exemplo, observando, se eu formar um colóide, o tipo de a cor que eu tenho. Então, eu posso usar um espectrômetro lá, um espectrofotômetro e ver
qual a absorção da região que eu tenho naquela solução, avermelhada, esverdeada ou etc. Né? Então, eu já começo a desconfiar. Outra coisa, se eu tiver uma solução coloidal, eu pegar aqueles laser point, né, que a gente usa para apresentações, pegar um laser, tenho a minha solução. Se for uma solução de sais, material molecular, digamos assim, e o feixe de luz de laser eu não vou enxergar, só vejo a ponta no final. Posso atravessar a solução e não vai dar grandes dispersões. Mas se eu tiver nanopartículas, eu vou observar vamos dizer, onde o feixe está passando, porque aquelas nanopartículas, elas se espalham. Então, perdão, a luz é espalhada, está passando por causa da presença de nanopartículas, porque moléculas não fazem essa dispersão de forma tão forte. Né? Então, é uma maneira simples de ver se eu tenho nanopartículas ali formadas. Porque eu não vou enxergar mesmo. Eu tenho que usar técnicas para isso? Hein? Existem técnicas para ver, para caracterizar? Exato. Não, eu sei que eu tenho uma nanopartícula ali, por exemplo, pela coloração que eu tenho na minha solução. E aí eu posso ver essa questão da coloração, ou seja, mostra que uma parte da luz é absorvida e outra é refletida, e eu vejo o complementar. Né? Então, se eu tenho uma solução avermelhada, é porque provavelmente deve estar absorvendo na região do azul, né? E vice-versa. Então, e aí, nesse caso, eu posso usar um espectrofotômetro simples, que quase vários laboratórios têm, para ver se eu formei esse determinado material. Né? Que aí eu garanto que eu tenho nanopartículas. Agora, se eu quiser realmente enxergá-las, eu terei que ir para um microscópio eletrônico. Não posso usar um microscópio comum, porque não vou enxergar. Eu preciso ter características, o que vai, vamos dizer, para enxergar, significa o quê? A luz bate no meu material, volta para o meu olho e vamos dizer, o cérebro entende, eu estou enxergando aquele material. E isso, a luz comum, nossa, não permite enxergar essas pequeníssimas partículas. Agora, eu posso usar, por exemplo, um feixe de elétrons que tem propriedades dualísticas, de onda-partícula, e usar essa característica ondulatória dos elétrons, por exemplo, para visualizar, então, agora, essas partículas muito pequenas. Então, preciso de equipamentos especiais para enxergá-las. Microscópios eletrônicos, basicamente, ou de força atômica, de tunelamento. Tem várias técnicas agora de microscopia. O senhor falou das catedrais de Milão. Eu vou voltar para elas porque foi uma coisa que eu gostei bastante quando o senhor falou. Que as nanopartículas de ouro, elas podem ter diferentes cores. O ouro em escala macroscópica, que é a escala que nós podemos ver com facilidade, ele é amarelo. Né? A nossa aliança é amarelo, o brinco dourado, ele tem a coloração amarela, que todo mundo está acostumado já. Quando a gente começa a reduzir o tamanho dele, ele fica com outras cores. Por que essa variedade de cores, vamos assim dizer, esses diferentes tamanhos de partículas, são importantes para a ciência? Por que tem atraído tanta atenção assim? Bom, essa característica de, vamos dizer, digamos, de mudar de cor quando eu reduzo o tamanho do meu material, no caso o ouro, por exemplo, eu posso ter soluções coloidais que dependem do tamanho, da forma que eu tenho, eu posso ter soluções com determinadas cores. E o interessante é que essa cor que eu posso observar na minha solução, ela depende, obviamente, da partícula em si, né? E também do meio, o que está ligado sobre a superfície dessas partículas. Então, eu posso usar essas características, por exemplo, para a detecção de alguma coisa especial. Se eu colocar determinado analito, uma determinada molécula ali para dentro, que tem uma certa afinidade com o ouro. Ela interage, gruda-se na superfície do ouro, e isso vai fazer com que, antes dela grudar e depois, as cores sejam diferentes. Então, eu posso aproveitar e usar isso para detecção. E isso é uma das coisas que mais chama atenção, as partículas, nanopartículas metálicas, principalmente de ouro e prata, para
para detecção. Então, para a área de química analítica, dispositivos eletrônicos, detecção, ela está sendo muito explorada. Então, isso eu estou falando só de metais. Ainda tem quantum dots, etc., que poderíamos depois discutir. Mas como a gente está falando de forma geral... Tem até a pergunta aqui da Vanessa Pereira, que ela entra dentro desse contexto, que ela pergunta o seguinte: professor, os formatos das nanopartículas influenciam em quê, especificamente? Bem, como eu falei, esse tipo de o formato, ele muda essas propriedades. Por exemplo, e a mais clara para ver é a de cor. Por quê? Era bom ter aqui uma figura, mas o que eu poderia dizer assim, porque as estruturas metálicas? Vocês sabem que, se vocês estudarem química geral, química inorgânica, vocês viram que eu tenho estruturas metálicas com um mar de elétrons, ou seja, os elétrons de valência dos átomos que formam aquela partícula metálica, esses elétrons estão relativamente soltos. Tá? Eles andam, esses elétrons de valência estão praticamente soltos e andam em todo o meu material, certo? Em toda essa partícula. Então, por isso que chamam-se mar de elétrons, porque eles estão viajando em todos os, vamos dizer, estruturas ali, né? Bom, o interessante é que quando a luz interage com essa partícula que tem um campo, a luz é eletromagnética, então, obviamente, eu tenho um mar de elétrons. E aí eu coloco um campo elétrico magnético sobre esse material, esses elétrons livres vão sentir a presença delas. Isso até para uma estrutura macroscópica. Por exemplo, o brilho metálico. Isso, o brilho que é de um metal, mostra que eu tenho elétrons livres ali e a luz está fazendo, vamos dizer, interagindo com eles e formando uma oscilação. Quando eu tenho uma nanopartícula, o interessante é que o tamanho do comprimento de onda da luz, então da luz visível, né, que vai mais ou menos de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Quando interage com uma nanopartícula, ela não vai, o fóton em si, quando está interagindo, não vai só interagir com uma parte da minha partícula, ela vai interagir com toda ela, porque ela é muito pequena, o comprimento de onda, vamos dizer, está nessa faixa de nanômetros também. Então, quando ela for oscilar, ela vai oscilar toda a partícula entra, vamos dizer, os elétrons dela começam a oscilar. Essa oscilação, por causa da onda que vem chegando, essa oscilação, ele absorve parte dessa onda. Então, se ele está absorvendo parte dessa onda agora, não está só refletindo, ele está absorvendo, eu vou ter características da luz complementar. Se a luz branca está chegando, absorveu parte, vai refletir uma outra que não foi absorvida por causa do plasma, que a gente chama de plasmons isso, né? Então, plasmons localizados é que quando plasmon tem qualquer material metálico, quando a luz interage, e plasmons, vamos dizer, localizados é quando eu tenho nanopartículas. Então, ali eu absorvo parte da luz e eu vou produzir uma coloração aí no meu material. Mas ela perguntou a questão Das do formas. formato, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma esfera, qualquer oscilação que eu tiver, não importa, vai ser a mesma. Se eu tiver ela estrutura bastonada, vamos dizer, for um nanobastão, a oscilação nesse sentido é uma. E se eu tiver ele, vamos dizer agora, a oscilação assim, é outra. Então, eu vou absorver duas faixas, tanto numa longitudinal da nanopartícula, como transversal a nanopartícula. Então, isso... Oi. É porque acrescentando, em termos de aplicação, tem até uma pergunta aqui que eu vou até acrescentar, porque aí o senhor pode aproveitar para responder também, que é da Eleni. Ela pergunta assim: professor, quais as perspectivas que a nanociência e a nanotecnologia pode trazer para as descobertas de novos tratamentos de saúde? Esse tipo de formato da partícula, essas diferenças de tamanho, elas influenciam nos estudos para tratamentos de saúde? Sim, Eleni, sim. Respondendo a ela, justamente é uma coisa que até nós estamos estudando ali, junto com tem um estudante que é o Abner, que está fazendo esses estudos, junto em colaboração com a professora Ana Catarina, também do nosso instituto,
Hoje ele está nos Estados Unidos com a Catherine Murphy, que é um grande nome na área de nanopartículas. Vou mandar um beijo pro Abner. Isso aí. Então, e a gente quer ver se o formato, por exemplo, para pegar uma nanopartícula, pudesse inserir numa célula, tá? Porque uma célula é bem maior que uma nanopartícula, então ela pode ser inserida. Será que se ela tiver um formato esférico, eu tenho uma característica, se ela tiver um formato abastonado, eu tenho outra característica para fármaco, né? Como ação farmacológica. Agora, como detector, com certeza vai dar diferente. Então, por exemplo, é possível usar só para caracterizar, dependendo da partícula que eu tenho, eu consigo ter como detecção de pH. Então, eu posso ter dentro da célula, ter diferentes regiões dentro da célula que têm diferentes valores de pH. Então, como eu falei que eu posso, como é uma partícula muito pequena, ela sente o ambiente que está, o plasma muda, a cor pode mudar, e aí eu tenho uma resposta e eu posso associar aquela cor a um determinado pH. Para a parte de, vamos dizer, de fármaco em si, a nanopartícula, por exemplo, de ouro, ela não é tóxica, ela não tem, parece, grandes problemas. Mas o interessante é usar a nanopartícula para ancorar determinadas estruturas sobre a sua superfície. Porque uma célula não vai querer endocitar, fagocitar, né, a nanopartícula. Ela, por exemplo, a minha nanopartícula, dependendo do que está em torno dela, aí a minha célula pode ver como aquilo ali, um determinado interessante para ela, ela pode endocitar e lá dentro a partícula é liberada. Então, pode liberar fármacos, pode liberar ação, por exemplo, de um determinado dessa nanopartícula como diagnóstico, né? Vamos dizer, a cor que ela pode dar, etc. Dentro do microscópio, porque aí eu poderia ver algumas características né, de coloração, porque emite determinada luz. Então, é mais ou menos isso daí. Então, o formato pode ser importante dependendo da aplicação. Influencia, né? Sim, A gente tem aqui, professor, também a pergunta da Meclícia. Não sei se fala assim, Meclícia, me desculpe se não for. Ela fala: boa noite, professor. O que o senhor acha das sínteses verdes? Elas podem ser consideradas eficientes quanto as demais? Deve ser sínteses verdes para produção de nanopartículas, né? De nanopartículas, né? Sim, então, não, claro, se faz isso, né? Está se fazendo muito, tem muitas publicações nessa área em que usa, vamos dizer, em geral, usam determinados substratos de vegetais, né, material vivo, que pode ter uma característica química tal que provoca, por exemplo, a redução de um íon metálico para a estrutura zero. Essas estruturas vão se aglomerando até chegar ao tamanho, átomos, né? Vão se aglomerando até a estrutura de uma nanopartícula. E esse mesmo material também pode funcionar como um agente de proteção dessa nanopartícula para ela não continuar crescendo. Porque isso é um dos grandes desafios para a produção de nanopartículas, no caso, fazer, vamos dizer, do bottom-up, né? Estrutura de baixo para cima, a partir de átomos, até aglomerar esses átomos, até chegar na estrutura nanométrica, né? E depois não crescer mais, porque a tendência é querer crescer, né? Diminuir o potencial de superfície, que posso depois, qualquer outro detalhe, depois discutir sobre isso, né? Mas, só falando, a menina anterior perguntou, né, sobre a parte de biológica. Hoje tem muita coisa, vamos dizer, exatamente hoje tem muita coisa para produção de materiais resistentes, etc. Mas, sem dúvida, o maior crescimento que vamos ter agora será para aplicação medicinal, biológica, de nanopartículas. Então, claro que para isso tem que fazer muitos estudos, né? Porque vai interiorizar esse material no organismo. E qual a resposta que eu posso ter,
né? De medicamentos, soluções lipossomais, acho que é o exemplo mais clássico que eu tenho. Lipossomas, ou seja, eu tenho como se fosse surfactantes envolvendo um determinado, né, formando uma cápsula nanométrica. Dentro eu tenho, por exemplo, um fármaco, ou um medicamento em si, né? Vamos dizer, um fármaco, perdão. Aí englobo esse aí, eu posso ingerir essa substância, ou colocar na veia, no sangue direto, e aí ele vai liberando esse material lentamente. Então, que é o drug delivery, né, a liberação controlada de fármacos, que é outra situação muito importante. Fora a parte de diagnóstico com o tempo. Né? Professor, a gente tem mais perguntas aqui, eu vou dar uma selecionada. A gente tem a pergunta da HS Vini, eu acho que é HS Vini. Ela faz a seguinte pergunta: algumas estruturas nanométricas dão origem às cores estruturais. Poderia explicar alguma coisa sobre como isso funciona? Então, basicamente, aí a questão só de nomenclatura. Basicamente aquilo que eu expliquei. As cores que eu posso ter dependem do material que eu tenho ali, do tamanho, formato, da solução que está envolvendo o meu material. E aí eu vou ter as cores, eu posso controlar as cores da minha solução. Ou seja, a questão do plasma. Eu controlo, eu faço um ajuste do plasma a partir do tamanho das minhas partículas, do formato delas, ou do que está em volta. Eu posso ter, então, a solução que eu vejo, né? Verde, amarelada. Então, eu posso fazer misturas também desses colões para atingir determinada coloração específica, né? Ou seja, como se eu faço para corantes, né? Eu misturo corantes para dar uma determinada coloração, né? Para fazer uma mistura. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Assim. Eu não sei se me fiz entender. Então, eu posso ter essas cores primárias, estruturais, etc. Como aí vai depender da síntese que eu tiver. Se falar em cor, né? Da solução. A gente tem aqui a pergunta da Sara, mas antes de ler a pergunta da Sara, aqui tem a Karina Moraes, que ela dá boa noite e fala que os grupos GPAC da Univasp e MUP da UFRPE estão presentes, Piauí e Pernambuco, todos pela ciência. Então, boa noite, um beijo para todo mundo que está nos acompanhando. A Sara, ela pergunta quais são as perspectivas de aplicação em catálise, e eu quero juntar logo com a pergunta do Leandro, que ele quer saber se existe estudos de encapsulamento de nanopartículas em fármacos e se os testes apontam alguma toxicidade. Aí, aproveitando a pergunta de toxicidade, aí já tem a pergunta da Carla Juliana, que ela quer saber se a nanotecnologia, nanociências, né, os estudos com nanopartículas têm impactos negativos. Então, vou começar do final, né, e depois volto para a parte de catálise. Bom, essa parte de toxicologia de nanoestruturas, ela está sendo muito trabalhada, porque eu tenho várias vantagens de estar trabalhando com material nanoparticulado. Isso é fato. Catálise, em redução de dispositivos, né, cada vez menores, etc. Então, isso é de fato. Mas, o que essas partículas, com o tempo, sendo produzidas e sendo, digamos, liberadas no meio, o que isso pode causar? Então, há muitas pessoas assim, que trabalham com nanotecnologia que também estão dedicando, vamos dizer, fazendo esforço de pesquisa na área de toxicologia. Ou seja, o que esse material pode trazer. Né? Por exemplo, o ouro nanoparticular, aparentemente, ele é pouco tóxico. Tá? Não tem grandes problemas. Mas, se eu, de repente, produzir alguma coisa muito interessante que vá produzir bastante desse ouro nanoparticulado no meio ambiente, que tem características muito diferentes. A sua superfície é muito reativa. Né? E quando eu tenho muito pequeno, a tendência é o quê? A tendência é de que o meu material ele venha a crescer, certo? Porque eu quero completar, vamos dizer, na superfície, mais átomos para deixar, vamos dizer, toda a coordenação de cada átomo completa. A superfície não é completa. Então, por isso que a superfície dessas nanopartículas, elas têm características muito especiais. E quanto menor é esse tamanho, mais reativa poderia ser. Então, vejam que o ouro,
voltando agora para a catálise, o ouro é conhecido como um material bastante inerte, difícil de corroer, etc, etc. Agora, quando eu faço ele nanoestruturado, eu posso usar ele como catalisador para reações de oxidação, de redução, né? De formação de ligações de carbono-carbono. Então, vejam como a química muda. O ponto de fusão muda também. Então, quer dizer, quando eu estou nesse meio, nessa escala, perdão, nanométrica, as coisas mudam bastante. Então, por isso que a nanociência justamente tenta entender esses fenômenos. E aí, obviamente, com a tecnologia que é antiga, sobre nanopartículas, claro que os antigos não sabiam que era um material nanométrico, mas hoje se sabe, e aí tu consegues fazer coisas, vamos dizer, mais elaboradas, mais planejadas, um design do meu material. Certo? Então, sobre toxicologia, tem muito estudo ainda e pouco se sabe, né, o que esse material... Mas eu poderia usar também, por exemplo, nanopartículas para reduzir a poluição. Justamente porque ela tem essa grande atividade na superfície e é capaz de absorver muita coisa sobre sua superfície e depois, por exemplo, se for um nanoímã, eu posso pegar e retirar todo o meu material, esse nanoparticulado, com os poluentes, por exemplo, metais pesados, íons pesados, né? Eu posso tirar do meu ambiente, reutilizar, etc, etc. Então, a tecnologia, ela não é boa nem ruim, depende de como tu vais utilizar. Mesma coisa que a radiação, estudos sobre a radiação, né, nuclear. Tu pode usar para fazer uma bomba, ou tu pode usar para combater um câncer. Né? Então, depende de como tu vais trabalhar com ele. Ô, professor, existem estudos de uso de nanotecnologia, nanopartículas na parte de indústria alimentícia? É uma pergunta aqui da Karina e, de repente, a gente poderia ir abordando essa parte também. Sim, sim, tem estudo nessa parte de alimentos. Uma parte que poderia ser não do alimento em si, mas das embalagens dos alimentos, em que, por exemplo, hoje é possível fazer determinados polímeros com polietileno, polipropileno, por exemplo, que é usado em embalagens, com nanopartículas de prata, que é uma das mais usadas hoje. Nanopartículas de prata que você observou que tem propriedades bactericidas. Então, hoje, a prata é a mais usada vamos dizer, hoje em dia mesmo, tem materiais que nós usamos, principalmente vestuário e, vamos dizer, como bactericida. Então, uma embalagem que teria nanopartículas ali dentro de prata, ela funciona como bactericida, então a bactéria não... Como se ela tentar penetrar essa embalagem, ela pode encontrar essas nanopartículas que acabam destruindo, né, de forma mais eficiente as bactérias. Né? E outra coisa, se usa alguns dispositivos que dão um realce de cor, certo? Justamente por isso, né, se vê que, se não me engano, o óxido de titânio, que não é tão tóxico assim, né, mas igual, eu acho que ainda tem que se fazer estudos muito exaustivos, porque muitas vezes a questão é cumulativa. Eu posso estar ingerindo esse material hoje, não me dá nada, mas ele, de repente, se o organismo não elimina, isso vai ficar acumulado. Então, esses estudos, acho que são os que mais estão sendo elaborados nessa parte de toxicologia, que diz assim, ela não é tóxica, mas tá, e agora? Se for questão de cumulativo, né? Tem que se avaliar. Exato. E isso é o tempo. A gente vai mudar um pouquinho o contexto que a gente está conversando, mas eu não podia deixar de ler a pergunta da Priscila. A Priscila, pelo que eu entendi, ela trabalha com a parte de educação e ela está falando assim, a nanotecnologia ainda é uma temática de difícil compreensão. Então, qual seria uma possível estratégia de fazer uma divulgação melhor, uma divulgação científica da nanotecnologia, principalmente para atrair mais os alunos do ensino médio na questão de ensino de ciências? Certo.
Eu acho que a gente fala em nano, vamos dizer, quando a gente ouve, acho que se eu falasse com uma criança e tal, hoje diz, nanorobôs, é claro que isso ainda não se tem isso ainda, né? Pode haver, trabalhar chegar num ponto desse aí, vai demorar um pouco, mas poderá ser possível. Mas existem, aqui no Brasil, se eu não me engano, o nome é Ensinano. É um site do pessoal do Instituto de Química da USP que faz divulgação científica sobre essa área de nanotecnologia, nanociência. Então, se vocês quiserem anotar aí, Ensinano, né? Não é ensinando, mas ensinando. E aí tem isso, ensinando. Tem bastante coisas sobre isso e é muito interessante. Então, fala muito sobre as características e as pesquisas que estão se fazendo, né? Então, nessa área de saúde, se vê que vai ter um grande boom daqui uns 10, 20 anos sobre essa área de nanotecnologia envolvendo a parte biomedicina, tá? Com certeza. Tá? Então, eu acho que as pessoas estão trabalhando. Por quê? Por que está se fazendo mais, está se estudando? É porque os equipamentos também estão ficando mais acessíveis. Se tu pensares há 20, 30 anos atrás, tu tem um microscópio eletrônico, né? Tinha que ser uma universidade que é quase top, né? Hoje, a UFAL tem vários desses microscópios, né? Tem microscópios eletrônicos, né? De varredura, de transmissão, de força atômica, coisa que, se eu pensar 30 anos atrás, não tem, nem teria. Então, hoje a gente está conseguindo ter acesso. E aí tu consegue fazer essas pesquisas. E, sem dúvida nenhuma, é multidisciplinar. Não vamos dizer, fazer pesquisas de altíssimo impacto. Claro que na ciência básica pode aí trabalhar, mas de aplicação, sem interação com outros pesquisadores, com outras expertises, né, para fazer determinadas aplicações. Isso, a nanotecnologia, ela é multidisciplinar. Eu posso falar tanto para a área de alimentos como para a área de como é que se diz, cosméticos, alimentos cosméticos, medicina, para material esportivo, para-choques. Então, vejam que ela requer especialistas de várias áreas. Desde que eu esteja trabalhando com esses materiais, eu tenho que manipular eles de forma adequada. Professor, a gente tem pessoas nos acompanhando de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Piauí, como eu já falei, né? Rio de Janeiro. Então, assim, tem pessoas nos acompanhando de vários locais do Brasil. A gente tem uma pergunta. Deixa eu voltar aqui. A gente tem uma pergunta antes de a gente ir para o próximo ponto da nossa pauta. É uma pergunta sobre íons de prata e íons de ouro. Deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. A pergunta é a seguinte: entre os íons de ouro e íons de prata, qual dos dois é mais preferível usar ou depende da aplicação? Foi a pergunta da Meclícia. Ela já respondeu. Depende da aplicação. Os íons, né, no caso, que é a fonte para fazer as nanopartículas, né? Não é os íons prata em si, né, ou íons ouro. Depende, se tu quer fazer a síntese dessas nanopartículas, né? E aí tem que ver que tamanho tu vai querer, etc. Então, vai depender da aplicação. Se tu quiseres, por exemplo, como bactericida, prata é usada em roupas hoje, em meias, para eliminar o chulé, né? Essa parte. Então, tu usa, que é bactérias que se formam, que produzem esses cheiros. Então, se usa muito disso. Então, tecidos, né, justamente que protegem contra bactérias, com menos cheiro. Outra coisa que está muito ligada à nanotecnologia, não só a nanopartículas, mas filmes finos, né, que, vamos dizer, que eu não realmente, ele é tão fino que eu não detecto ele, né, não visualizo, eu deixo transparente o meu material, mas
superfície é completamente... Ela tem outra característica. Por exemplo, eu não quero que molhe. Então, eu posso ter um tecido que, sobre ele é hidrofóbico. É um material hidrofóbico que expulsa a água. Então, não deixa molhar, não deixa sujar. Hoje tem carros cuja pintura tem um pequeno filme sobre a estrutura que não deixa sujar. É só se for claro, uma poeira pode cair, tu passa uma aguinha, tá zero bala. Né? Tá novinho. Às vezes, tem outras que se usa nos carros, por exemplo, que tu não consegue riscar ele. Porque na realidade é que tu risca, mas na tinta ele tem nano, vamos dizer, esferinhas que tem um pouquinho de tinta dentro. Então, quando tu rompe na hora de riscar, essa tinta que é liberada acaba ocupando parte da região onde riscou e não aparece esse risco. Então, vejam o que se pode fazer aí sobre essa... Então, vejam que a quantidade de conhecimento, diferentes conhecimentos que eu tenho que ter para manipular, para usar essas propriedades dessas nanoestruturas. Tá certo? Exato. Aí, professor, a gente consegue ver pela explicação, pelas palavras do senhor, que a nanotecnologia ela está presente na sociedade, né? A nanotecnologia, a nanociência, o uso das nanopartículas é algo que se faz importante e a gente consegue ver no nosso dia a dia. Então, a universidade, ela pesquisa essa área, né? Essa parte de nanociência, essa síntese dessas nanopartículas. O que é que a universidade ela tem feito e qual é a importância dessa pesquisa que é realizada, o impacto para a nossa sociedade e se o governo ele tem investido nisso? Bom, de fato, a UFAL tem grupos de pesquisa que trabalham nessa área, vamos dizer, na interface de nanoestruturas, e para determinada aplicação, ou só apenas estudar as suas propriedades. No Instituto de Física, nós temos vários exemplos do pessoal que trabalha com nanomateriais, principalmente com luminescentes ou com outras características, por exemplo, materiais que, por exemplo, podem apresentar determinada coloração em função da temperatura, né? Ou então tu detectar determinada radiação em função da temperatura do meio. Então, eu tenho um nanotermômetro, certo? Então, tem colegas ali da física que trabalham com isso. Na química, nós temos, vamos dizer, o pessoal que faz síntese de nanopartículas, certo? Tenta entender, tenta melhorar a própria síntese daquele material, depois, quem sabe, buscar uma aplicação para ele, né? Fazer modificações na superfície desse material. Por exemplo, que dentro do nosso laboratório, o que a gente está fazendo é síntese de nanopartículas, diferentes formas e tamanhos, e depois mudar a sua superfície. Por quê? É na superfície que eu vou dar determinadas características. Eu posso pegar e fazer com que as minhas nanopartículas, já que tem sobre essa proteção, mas ela é ativa quimicamente igual, atrair nanopartículas de uma determinada ordem, de uma organizada, não só aglomerar de qualquer jeito, mas aglomerar de uma determinada ordem. Então, isso pode ser interessante para a construção de um nanomaterial, uma nanoestrutura, em que a base, o tijolo, é nanopartícula. Outros que, por exemplo, a gente tem algumas colaborações também, mas o pessoal também trabalha ali na química, a parte de eletrodos, né? Com microeletrodos, com nanopartículas. Ali dentro da química também tem pessoal que trabalha com quantum dots para detecção, carbon dots também, né? A professora Cíntia, que é também tá no GECAR e está desenvolvendo uma outra linha de pesquisa bastante interessante, que muito provavelmente ela vai montar seu próprio laboratório para desenvolver tranquilamente essa parte, né, que é muito importante da área de nano. Então, na parte do pessoal da farmácia, eles fazem, como é que se diz, formulações com base dessa estrutura nanotecnológica. Por exemplo, a professora Camila, ela trabalha, se eu não me engano, com argilas, que são vamos dizer, empilhadas, né? São pequenas lamelas, uma duas para formar essa argila, e eu tenho um espaço
entre essas lamelas. E esse espaço é na faixa dos nanômetros. E eu posso inserir determinados fármacos ali dentro e depois trabalhar com isso como drug delivery, já que a argila não seria tóxica, e eu poderia ir liberando esse material no organismo de forma tranquila. E depois essa argila no próprio organismo pode eliminar tranquilamente, sem grandes toxicidades. Acho que professor... assim que eu me lembro, né, rapidamente. Espero não ter esquecido, e se eu esqueci de algum colega aí, não fique bravo. A nossa live ela está caminhando para o fim, já estamos chegando no tempo limite do nosso Instagram. Mas só para a gente responder a pergunta da Raquel Menezes, que é a última pergunta que chegou aqui para a gente. Ela pergunta se o laboratório de pesquisa trabalha com nanopartículas na área médica. Vamos dizer, nós estamos fazendo ciência básica com isso. Então, a gente está tentando entender como essas nanopartículas elas podem vamos dizer, interagir com organelas ou células. Então, por exemplo, com a professora Ana Catarina, a gente está sintetizando esse material, modificando sua superfície com determinadas proteínas e vendo essa interação com mitocôndrias. Ver que resposta que eu tenho. O Abner está nos Estados Unidos estudando, vamos dizer, mais com relação com células e exossomos, que são materiais que saem vamos dizer, são vesículas, digamos assim, né? De forma bem geral, vesículas que são eliminadas das células. E aí, de repente, eu posso usar essa vesícula para trabalhar com nano, né? Vamos dizer, com nanopartículas e ver qual a sua aplicação. Então, não estamos assim, ligados na medicina propriamente dita. É ciência básica, é biologia. Professor, gostaria, infelizmente, a gente precisa encerrar o nosso papo, apesar que todo mundo gostando bastante, o pessoal pelos comentários aí dizendo que é muito legal, que não queria que terminasse, mas infelizmente a gente precisa sempre ficar no limite do tempo da live do Instagram, que são de 50 e poucos minutos. Gostaria de agradecer mais uma vez, professor, foi uma conversa muito boa, o pessoal interagiu, a gente conseguiu tirar algumas dúvidas. A live ela vai ficar gravada, vai ser colocada no IGTV, para quem quiser perder ou que algum detalhe, pode assistir de novo, passar para outras pessoas. Obrigada, professor, pela disponibilidade de estar conosco, de compartilhar o seu conhecimento de maneira tão simples, de maneira agradável. Nosso muito obrigada. Agradecemos à Universidade Federal de Alagoas, agradecemos ao Instituto de Química e Biotecnologia, à Pró-Reitoria de Extensão e ao Grupo Que Ciência. Agradecemos a presença de todos que se fizeram presentes para conversar conosco, aos professores que se fizeram presentes, a nossa diretora, professora Francine, que esteve conosco, professora Simone, professora Janaína, professora Eliane Campessato, professora Isis, enfim, todos os professores que estiveram conosco. Desculpa se por acaso esqueci de falar alguém, é porque são muitas pessoas participando, mas agradeço a presença de todos. Obrigada, viu, professor? Não, que eu agradeço e parabéns pelo trabalho que está fazendo ali junto com teus alunos do Que Ciência e colegas do IQB, né? Junto ao Que Ciência é extremamente importante hoje que a ciência está tão deixada de lado, né? Não está sendo considerada por pessoas que deveriam justamente dar mais credibilidade a ela numa situação que nós estamos agora, né? Mas, como digo, né, essas lives estão acontecendo, a gente está aprendendo a fazer porque estamos nessa situação complicada e a gente, como pesquisadores, tem que se adaptar e fazer a distribuição do conhecimento, a difusão do conhecimento. Isso precisa a gente para fazer. Isso aí vocês estão fazendo. Tem uma frase que eu aprendi com o senhor e eu vou falar agora para todo mundo. A importância dessas lives. O que não é visto, não é lembrado. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas o que a nossa universidade faz. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está mostrando para que as pessoas saibam que a universidade ela é ativa, ela é presente e ela é importante para a sociedade. Que tudo que a gente estuda, ela tem uma aplicação útil, eficaz, né? É esse nosso objetivo. Mais uma vez, pessoal, obrigada. Hashtag fica em casa, tá certo? Tchau e até amanhã. Obrigada, Tchau, pessoal. professor. Obrigado.